Esse é o desejo de Deus. Amém. Que Cristo em nós se possa expressar. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião. Quase ficamos sem cadeiras, né? Graças ao Senhor. Então, no meio de uma semana alegre, às vezes nem tão alegre, nós... Só um minuto aqui. Nós conseguimos, em alguma parte da nossa semana, lembrar do Senhor. Amém? E nessa semana, junto com a semana passada, nós vimos um tema que fala muito sobre fogo, né? Além de que Manaus já começou a ficar quente de novo, sempre esteve quente, né? A diferença é que teve chuva. Nós vimos uma semana que toca muito o tema do fogo e como final da glória de Deus. Amém? E hoje nós estaremos desfrutando da mensagem O Evangelho da Glória de Deus, parte 2. Amém? Semana passada foi parte 1, hoje será parte 2 da semana 3 do alimento diário. E esse Evangelho da Glória, ele já não é algo longe ou afastado de nós. Ele está hoje em dia dentro de nós. E todos nós precisamos buscar esse Evangelho. Esse Evangelho que nós precisamos buscar é aquele do qual deseja nos transformar interiormente. Mas nos transformar em forma de quê? Na forma dele mesmo. E o Evangelho, em outras traduções, é o próprio Cristo. Então nós precisamos hoje nos transformar de como Cristo é, da forma de como Cristo é. Ô Senhor Jesus. Ou seja, em outras palavras, na expressão do testemunho do nosso Senhor Jesus. E sabemos que no meio de um mundo de caos, né, passou Noé, passou o tempo, a era do pecado, parece que não tinha perdão. Deus carregou a Jesus Cristo de toda a autoridade, de todo o poder, mas também o encarregou do quê? Do amor. Então já não se trata que nós conhecemos um Deus como um Deus de salvação somente, senão como um Deus de amor. E esse amor é o que queimou dentro dele para ele poder vir nos resgatar. E como quando você tem amor pela igreja, você tem amor por alguém, você faz tudo por ela, não é? Mas você nem entende porque que faz. É algo inexplicável. Você só sente a vontade de fazê-lo. E isso é o amor queimando dentro de você. Como você não vê Deus, né? Não é uma pessoa na frente de nós, mas você invoca o nome do Senhor. Você ora, você lê a palavra. Por quê? Porque um dia o Evangelho tocou, o Evangelho trazia o amor se habitou dentro de você, e você agora procura esse que lhe trouxe o Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Ô Senhor Jesus. Mas chegou um tempo na igreja em Corintos, onde eles deixaram de viver o primeiro amor. Eles deixaram de viver o primeiro amor, e por isso é que Paulo falava: não sejais ignorantes. Porque quando nós paramos de conhecer algo, ou nós não conhecemos algo, nós somos ignorantes daquilo, né? Por exemplo, eles pareciam que conheciam ao Senhor, mas não tinham perdido o primeiro amor. Se você perdeu o amor, você se torna ignorante para o Senhor. É como que se você não o conhecesse. É por isso que na igreja sempre é falado a nós aprender a expressar tudo no amor de Deus, né? Orar antes de fazer as coisas, porque se não tiver amor, nós faremos tudo como que se não conhecêssemos ao Senhor. Ô Senhor Jesus. Mas, por isso é que nós, irmãos, devemos conhecer o plano de Deus. Porque quando você passa a conhecer o plano de Deus, você não deixa de procurar de conhecer a seu Senhor. Você fica cada dia mais curioso, você fica todo dia com mais vontade de conhecer ao Senhor, você todo dia quer orar por alguém, você todos os dias pensa no serviço do sábado. Mas, olha algo importante sobre o fogo e o encargo de Deus no plano dele. Vamos procurar
en Lucas capítulo 12. Oh Senhor Jesus, versículo 49. Isso aqui foi Jesus que falou: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Esse versículo aqui não está só em Lucas. Ele vai se tornar realidade também na vinda dele. Então, Cristo, o que Ele quer que nós tenhamos no nosso coração, que é um fogo ardente. Ele fala lá em Apocalipse: tomara seja frio, quente, né? Mas não morno. Porque se estivermos quentes, nós seremos do Senhor e reinaremos com Ele. Só que Cristo, Ele sabia que o nosso coração é frio. E é por isso, quando Ele chegou na terra, Ele já de uma vez falou isso: eu vim para lançar fogo. Vocês não têm fogo, vocês não estão acesos, vocês não têm a chama do Espírito acendida sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Então pense que o plano de Deus, ele tem um desespero, que é que Ele quer que a terra arda no Espírito dele. Se nós entendemos esse desespero, irmãos, nós seremos cada dia mais loucos pelo Senhor. Nos entregaremos mais a tudo que tem a ver com o Senhor. Amém? Oh Senhor Jesus, isso aqui é algo coletivo, tá? Isso aqui é algo individual que Cristo falou para alguém. Só que em Lucas 3,16, vamos ler lá, 3,16, olha o que diz. Oh Senhor Jesus, disse João, né? A todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então o que nós vemos aqui? Não basta só o Espírito Santo para o Senhor. Ele quer que nós tenhamos o quê? O fogo. Nós sabemos que Ele um dia, né, que Deus, quando nos criou, colocou o Espírito em nós. Aleluia por isso. Mas está faltando em nós o fogo. Amém, porque temos o Espírito. Isso é algo perfeito da criação de Deus em nós. Mas falta o fogo. Irmãos, o que tem apagado o nosso fogo? Porque todos nós aqui, de alguma maneira, temos fogo aceso. Mas como é que ele está hoje? Entendeu? Aqui nos diz fogo de baixa estatura, muito alto, muito pouco. Não. Aqui diz fogo. Em outras palavras, sem cessar. Então não importa a situação em que nós estejamos, ou no lugar que nós estejamos. Deus quer que dentro de nós usemos o nosso Espírito para Ele colocar fogo em nós. Amém. Oh Senhor Jesus. E esse fogo dentro de nós, uma vez nós sendo tocados pelo Espírito, e o Espírito colocando fogo em nós, nós começamos a ver um probleminha que nós temos, que não nos permite manter esse fogo aceso. Qual é? A famosinha vida da alma, né? Todo mundo conhece ela, né? A vida da alma, né? Quantos de nós aqui está sem a vida da alma? Difícil. Todos nós estamos aqui com alguma incomodidade na cadeira assim. O ar está gelando muito, outro irmão fala que gela pouco. A nossa vida da alma ela é toda desconfortada, né? Toda incômoda. Mas o fogo, ele vem para purificar ela. Amém? Aleluia, irmãos, porque nós não temos uma vida a ser perdida só na vida da alma. Só de conhecer que existe o Espírito, a salvação e viver em conflitos da alma. Não. Mas pela palavra nós teremos purificação dessa vida da alma. E vamos ler nesse mesmo Espírito, em Lucas, vamos ver aqui. Oh Senhor Jesus. Lucas capítulo 12, versículo
51. Lucas 12, 51. E disse: Supondes que vim para dar paz. Sempre que nós clamamos ao Senhor, nós esperamos isso de primeiro, né? Paz. Senhor, olha aqui, tem tal problema. Senhor, vem aqui, coloca paz. Senhor, olha aqui a situação com tal irmã, tal irmã, tal irmão, tal irmã, traga paz. Senhor, olha aqui uma guerra em tal lugar, traga paz. Isso é tudo que nós pedimos quando Jesus vem. Que vinha dar paz à terra? Não. Eu vou lo afirmo, antes divisão. Detalhe, Cristo não é um Deus divisor, tá? Vamos a continuar aqui. Porque de aqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Quando que isso acontece? Olha, isso aqui é Cristo em uma casa. Não é que Cristo chega e divide todo mundo, não. Sino que muitas vezes um membro da casa está no fogo mais que outro. Aí começa a ser visto como chatinho, não é? Ah, se acha espiritual, né? Ah, só fala da reunião. Ah, só fala para orar, né? Ah, já não quer sair para tal lugar. Agora só quer saber da igreja, né? Agora só vive cantando hino, já não canta nada comigo. Ah, já não sai para tal lugar. Aí parece que a casa começa a se dividir, né? Até muitas vezes você se afasta do familiar porque diz que, coitado, Cristo ainda não conquistou ele, né? Então, temos que orar pelo meu pai, minha mãe, né? Minha sogra, meu sogro, não me permite fazer a obra, sei lá. Mas essa divisão, irmão, não quer dizer que é para inimizade. Por isso que o Senhor não fala isso. Essa divisão mostra a impureza do nosso coração. Porque nós conhecendo o fogo do Senhor e não conhecendo, nós temos impureza. É por isso que acontece essa divisão. Muitas vezes é porque o membro da sua casa conhece como é que é você na sua vida da alma, mas quando você está no Espírito, aí diz: olha agora, está muito consagrado, muito consagrada, né? Há dias atrás não era assim, né? Não queria nem pagar a conta da luz, né? Não queria dar nada para o rancho da casa, né? Mudou bastante, né? Olha só, vai ter que continuar indo para a igreja, né? Tem que continuar servindo ao Senhor, porque não acha jeito em ti. Mas, irmãos, o que acontece nesse caso? Cristo quer primeiro purificar a nossa família. É por isso que Cristo falou isso. Porque o primeiro ponto, a primeira divisão que Ele quer aniquilar por meio do fogo é na nossa casa. Amém? Para nós, muitas vezes é fácil discutir com o irmão, vir pedir perdão e se divertir de novo com ele. Tudo em paz de novo. Mas na família é mais complicado ainda, né? Você fala, eu amo eles, são meus familiares, mas é difícil ainda. Ô Senhor Jesus. E ainda mais quando é tema de sogro e sogra, né? Aí vocês sabem mais que eu disso, né? É um pouquinho mais complicado. Ô Senhor Jesus. E é por isso, irmãos, que nesses últimos tempos, nós a todo tempo temos que procurar transmitir esse fogo na nossa casa. Muitas vezes hoje se fala que a juventude é assim, que a juventude faz as coisas assim, pensa assim, não sei o quê, mas muitas vezes é por falta de transmissão do Espírito e do fogo da glória de Deus na casa. Sabia que é por isso muitas vezes? Às vezes pais tentam levar os filhos a se divertir, né, dar tudo, mas onde que está o fogo do Espírito ali? É isso que falta. Nós poderemos ter tudo nessa vida, mas se nós não tivermos transmissão do fogo do Espírito de Deus para o nosso ser, irmãos, nós vamos nos perder. Era de boa família, muito educado, né? Muito educada, cultura boa, mas não tinha o fogo do Espírito. E o fogo do Espírito, o único que aniquila impurezas do nosso coração. E essas impurezas do nosso coração, elas não é que são vistas na primeira vez. Elas são bem escondidinhas, né? Elas se escondem muito bem. Por exemplo, quanto mais você serve ao Senhor, você é mais exposto a mostrar impurezas, né? Por exemplo, na colportagem. Nossa, quando alguém fala que não quer oração, minha vontade é muita coisa ruim, sabe?
Eu lembro quando o Francisco estava aqui, a gente brincava, né? Toca na porta do carro e se ele falar que não, dá um chute na porta, assim. Tum. Oh, Senhor Jesus. Mas isso é a vontade da impureza do homem. Agora, isso facilmente Deus poderia fazer conosco. Mas a vontade dele não era mais do que amar. E por isso que ele queima para nos amar. E uma família que nós vamos ver aqui, que tinha transmissão da glória de Deus, era qual? A de Noé. Vamos lá em Gênesis, capítulo 6. Oh, Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Olha, para você começar a transmitir essa glória, esse espírito para dentro da sua casa, você precisa achar graça diante do Senhor. Em outras palavras, você precisa achar Cristo. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Hoje com quem nós temos que andar? Com Deus. E andar com Deus é o que nos faz justos e o que mais? E íntegros. Mas o resultado de tudo isso tinha um propósito. Olha o que diz no 10. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Por que o propósito de Deus era esse? Que ele tivesse filhos. Porque o plano de Deus está constituído por famílias. Está aquele versículo, né? Nós primeiro salvamos a nossa casa, depois os outros. E é por isso que nós hoje precisamos achar Cristo, ser íntegros e assim nós cuidar da nossa família. Ali o plano de Deus começa a se executar. Porque a igreja, irmãos, como vocês sabem, o início dela é que? Família. Toda a localidade ela foi iniciada por meio de quê? Família. Então a nossa família precisa ter a transmissão do Espírito e do fogo de Deus. Amém? Oh Senhor Jesus. Vamos ler agora o versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, igual que agora. Eis que os fareis perecer juntamente com a terra. E no 18, vamos ler o versículo 18. Disse: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Então, a nossa responsabilidade hoje, com respeito ao Espírito e o fogo de Deus, é transmitir isso para a nossa casa. Eu transmito o Espírito de Deus para a minha casa, e ela será salvo por meio de quê? Do Evangelho da glória de Deus. Eu preciso transmitir o Evangelho da glória de Deus para meus familiares. Isso aí, irmãos, é um princípio que está desde Gênesis até Apocalipse. Só que, no meio dessa transmissão, muitas impurezas nossas, mais uma vez, começam a se aparecer, apagando assim o nosso espírito. A gente vem para a reunião com o fogo bem baixinho, a gente serve, mas assim meio, sabe, atrapalhado, né? Meio com freio, né? Uma barreira enorme que fica na frente de nós. Oh Senhor Jesus. Mas nós vamos começar a falar dessa barreira agora. Vamos lá em Lucas 3:16. Vamos ler a parte B do versículo. Do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Oh Senhor Jesus. 1 de Pedro 4:12. Olha o que diz. Amados, não estranheis o fogo ardente. Esse vem depois de você estar no Espírito, né? Começa a servir no fogo. Que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária
você estivesse acontecendo. Quem de vocês já não se perguntou, nossa, mas estou servindo ao Senhor, por que tal tribulação a mim? Você já não se perguntou antes? Eu estou no Espírito, por que tal tribulação está me sobrevindo? Por que eu estou sendo atacado assim no trabalho? Por que estou sendo atacado assim em tal aspecto na minha vida? Por que eu não estou conseguindo me achegar mais ao Senhor? Irmãos, porque o Senhor, Ele trata tudo com fogo. Claro, aqui em Manaus parece que exteriormente a gente é um pouquinho mais tratado, né? Que alguns outros lugares, né? Oh Senhor Jesus. Mas não se trata do fogo exterior, viu, irmãos? O corpo já é destinado para a morte. Mas no nosso interior. Por que no nosso interior? Porque quando o Senhor começa a queimar em nós, as impurezas começam a sair. Mas onde que elas começam a sair? Pela nossa boca, não é? Pela nossa mente, pelos nossos atos, né? Do nada sai uma palavra, ups, né? Opa, mas eu li o alimento diário de manhã, por que saiu a palavra? Porque o fogo começou a queimar em mim, e essa impureza começa a sair. E quando eu falo uma palavra que eu não queria, eu falo, Senhor, me perdoa. Ali o Senhor começa a colocar mais do seu fogo em mim, né? Aí quando eu faço uma ação, mesmo sem falar nada, que não é apropriada, tipo, sei lá, se vingar alguma maldade, ali nós vemos, nossa, eu fiz aquilo, Senhor Jesus, me perdoa. Nossos pensamentos, você para de uma manhã de comunhão, né, de ler, orar com o Senhor, e do nada você começa a pensar coisas que nada a ver com aquilo que você leu, né? Nada a ver com a reunião do sábado, mas ali é mais uma oportunidade para nós nos arrepender. Isso uma boa consciência nos dizendo, olha, você ainda tem puro, olha o que você tem ali, invoca o nome do Senhor, vai, se arrepende, que isso vai ser aniquilado dentro de você, você não vai ter mais isso, você não vai fazer mais aquilo, e é isso que nós precisamos. Irmãos, nós somos como um carvão que sem fogo não é nada, não é? Pense um carvão quando ele está lá na loja, ele não é nada, ninguém quer para nada isso, é diferença de um arroz. Um arroz você faz de várias formas, coloca em todos os pratos, até na lasanha, né? Quando eu cheguei aqui foi que eu vi que o arroz estava na lasanha, não conhecia essa parte. Mas o carvão, ele sem fogo, ele não é nada. A mesma forma somos nós precisamos do fogo do Espírito. Ali é que eu começo a entrar naquele processo de ser introduzido na glória. Oh Senhor Jesus. Então, para nós como cristãos, vemos que o fogo não é algo negativo, senão pelo contrário, é algo que nos leva à pureza do Senhor. Amém? Quem de vocês acha aqui que o fogo não é algo negativo para nós? É difícil, né? Passar pela provação interior, né? Não sei o que queima, né? Que é estranho, mas o fogo é útil para nós, irmãos. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Vamos ler agora 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. E diz, para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Irmãos, muitas vezes eu sei que nós desanimamos no momento do fogo, mas nós não devemos ficar parados só nos problemas, só nas tribulações. Tem um salmo que agora eu estou lembrando aqui, lembra aqui, que está em Salmo 73. Vamos procurar. Salmo 73. Versículo 2. Salmo 73, 2. Ele disse assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Quando nós estamos sendo provados pelo Senhor, nós quase resvalamos. Os nossos passos quase se desviam
da vontade de Deus. Não aconteceu já com você? Que mesmo na tribulação, sabendo que vem do Senhor, você fica com vontade de deixar tudo, de se desviar? Mas uma esperança nós temos, irmãos. O nosso refúgio no meio do fogo apurado é a igreja. É a palavra. Ah, você está sendo aprovado? Vamos lá na igreja. Por exemplo, nos hinos, todo mundo se alegra. Todo mundo esquece do que está acontecendo, do mundo de fora. Mas por quê? Porque no meio da aprovação, da purificação, mesmo tendo dor, nós precisamos da igreja e dos nossos irmãos. E acompanhado de tudo isso, tem a palavra profética, que é aquilo que nos sustenta hoje em dia em um mundo tenebroso, né? Oh Senhor Jesus, agora vamos no caminho de terminar falando dessa purificação do nosso coração. Vamos lá em Gênesis 2, capítulo 12. Olha como que é a vontade do Senhor, de como deve ficar o nosso coração. 2:12 diz: o ouro dessa terra é bom, isso era aqui no Éden. Também se encontram lá, vocês me ajudam a falar isso aqui no português? O idélio, né? E a pedra de ônix. E em Apocalipse 21:18, 21:18, olha o que diz. No princípio o Éden era assim, e a nova Jerusalém, ela será assim também, tá bom? Assim, com aquelas pedras preciosas, o ouro. E no Apocalipse, capítulo 21, versículo 18 diz: a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, e semelhante a vidro limpo. E no versículo 21, vamos ler, diz: as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Imagina aqui que o ouro até perdeu a cor dele. Por exemplo, nós para o Senhor somos mais preciosos do que o ouro, mas até o ouro é impuro comparado ao reino de Deus, porque ele tem que ser transparente para ele ser aprovado pelo Senhor. E isso aí, irmãos, é aceitável e agradável diante dos olhos do Senhor. Quando nosso coração se torna como esse vidro transparente, nós começamos a refletir a glória de Deus, porque o Deus que está em nós, ele já começa a achar uma muralha limpa para ele poder falar. Por exemplo, se a nossa boca for impura, acha que vai sair evangelho? Não sai, é difícil. Só sai palavrão, né? Só sai não sei o que e tal. O Flamengo perde todo dia e tal, né? Mas que o que sai na verdade? O José ficou tocado. Queria te acordar um pouquinho, irmão. O que sai na verdade? O próprio Deus refletindo a glória dele. Então, a expressão da pureza do fogo de Deus nos reflete a glória. Então, irmãos, nós parece algo insólito, mas temos que desejar a aprovação do Senhor. Nós temos que desejar, querendo ou não, a tribulação no Espírito. Fora do Espírito, nós seremos uma muralha suja, seremos um vidro totalmente empoeirado. Deus quer refletir a glória em nós. Amém? Oh Senhor Jesus, vamos ler de novo esse versículo. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. E uma vez que nós sejamos transparentes, no versículo 23, olha o que Cristo começa a fazer. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua. Isso aqui é alguém que já não vive segundo o que vê. Já não vive segundo o tempo, senão segundo o Evangelho. Ou seja, segundo a glória de Deus. E isso que manda em nós, olha o que produz. Para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Oh Senhor Jesus! Irmãos, quando nós começamos a ter essa transparência no nosso coração, a experimentar o arrependimento, nós começamos a ter uma vida iluminada por Deus. E Cristo é a nossa lâmpada.
Cristo não é uma lâmpada que está com ou sem azeite. Ele sempre é uma lâmpada acesa. É por isso que a lâmpada da minha consciência, dia após dia, ela me alerta para eu poder ser transparente e conseguir enxergar a iluminação do meu Senhor. Amém? Oh Senhor Jesus. Irmãos, nessa pureza, nessa claridade, nós não temos como apagar. Imagina, nós sempre nesse fogo, sempre iluminados no nosso coração. Irmãos, ali nós começaremos a entrar em uma loucura por servir ao Senhor. Você não vai ter como reprimir a tanta luz na sua mente, no seu coração. Você vai falar, eu vou orar pelos colportores. Ou eu vou sair para a colportagem. Eu vou servir na música. Eu vou servir na mídia. Eu quero limpar o local. Eu quero visitar tal irmão. O Domingos sempre me aconselha disso. Ele é minha lâmpada enquanto isso. Visitou os irmãos. Entendeu? Então, a iluminação do Senhor automaticamente vai me levar a servir. Porque servir ao Senhor, irmãos, precisa de fogo e luz do Senhor. O fogo, ele não é um fogo só para decorar alguma coisa. Ele é para iluminar e queimar as impurezas. Sabia que a maior luz que a retina do ser humano consegue ver é de um fogo de uma vela? Sabia disso? A uma distância, eu acho que a mais de a 20 quilômetros, a retina do homem, do ser humano, consegue ver a luz de uma vela. Imagina só, e é a luz com que a retina do olho consegue decifrar ou definir com maior clareza para o cérebro. Então pense, isso não é feito em nós por qualquer coincidência. Deus sabe que nós precisamos do fogo dele. E Deus sabe que nós precisamos vê-lo tanto longe como perto e dentro de nós. Amém? Oh Senhor Jesus, fale para o irmão que está desse lado. Irmão, você precisa ver o fogo do Senhor. Esse fogo do Senhor precisa estar dentro de você. Oh Senhor Jesus. Amém. Então, nós vendo e focando no fogo e na luz do Senhor, o ataque de Satanás não apagarão nosso fogo. Isso, irmãos, é algo que é fato, é algo que é vida, e a morte não consegue tocar. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aleluia. Nós, por meio de um processo de purificação, de ser iluminados pelo fogo do Senhor, nós temos a salvação da nossa alma. Então, irmãos, se você hoje em dia tem uma prática longe da luz do Senhor, você precisa se voltar para essa luz. Nós precisamos salvar a vossa alma. E isso, irmãos, é transmitido sempre em cada reunião, em cada mensagem, no alimento diário, até na oração Deus nos fala, no louvor. Irmãos, vamos salvar a vossa alma, mas como? Mantendo o fogo aceso. Não deixando ela firme, né, com as suas razões, com as suas opiniões, mas pelo contrário, deixando-la passar pelo fogo que a purificará e o próprio inimigo não conseguirá apagar. Amém? Para ir terminando, vamos ler 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo do 3 ao 4. 2 do 3 ao 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Salvo nós somos. Quando você passa a experimentar a luz do Senhor, você está vivendo o pleno conhecimento da verdade. Porque a plenitude de Deus que Ele quer que seja cumprida é dentro de nós. Entendeu? Ele quer preencher tudo o nosso ser de uma forma plena. E para já
culminar, vamos ler 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz, 2 de Coríntios 3, 16, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Amém. Já não tem mistério para nós. Já vimos a glória, tudo é transparente para nós, nas luzes do Senhor. Mas agora tem um ponto do qual não deve ficar só em nós. Irmãos, todos nós, quando tocamos a palavra, alguma parte do véu ele é retirado. Mas e as pessoas de fora, como é que estão? Entendeu? Muitas vezes, o que nós fazemos? Não vou tocar tal pessoa porque ela é assim. Não vou falar com tal pessoa porque pode me contaminar. Pelo contrário, irmãos, vamos tomar atitude no fogo do Espírito e vamos tirar o véu delas. Elas precisam de estar com o coração transparente, sendo trabalhado da mesma forma que você está sendo hoje. Não fique só com isso para você. Tire o véu das pessoas também. Por quê? Porque Deus, Cristo, Ele veio para lançar fogo na terra. Entendeu? Então, quando fala na terra, não fala só, eu vim para lançar fogo no Samuel no ano 2021. Eu vim para lançar fogo só no Josué no ano 2021. Não, senão para a terra. Ele quer alcançar a todos. E esse é o encargo pleno que Ele deixou para nós. Vamos culminar com um versículo que todos conhecemos. Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, 14. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho e a todas as nações. Então virá o fim. Tomando na nossa realidade esse versículo, e será pregado o fogo do evangelho. Amém? Vamos falar bem alto. E será pregado o fogo do evangelho. E será pregado o fogo do evangelho do reino por todo o mundo. Irmãos, quando nós saímos para as ruas, vocês têm que ver as pessoas como essas são as pessoas que Deus quer salvar hoje. São as pessoas que eu preciso pelo menos falar pelo menos a uma, ou pelo menos a uma mandar alguma mensagem. Olha, eu queria orar por ti. É o modo mais fácil que nós temos achado, né? E mais efetivo também, orar pelas pessoas. Por todo mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Virá o fim da terra, mas virá o fim da nossa dependência do sol, da lua, e viveremos sempre iluminados pelo Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, irmãos? 4 irmãos, ou 2 irmãos e 2 irmãs, podem compartilhar, amém?